Olá, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Claro, né? Você já sabe. Se gostar do conteúdo, dê um joinha, compartilhe. Claro, evidentemente, inscreva-se também, acione o sininho aqui embaixo e assim você vai receber as principais informações conteudísticas do nosso canal, tá? Você sabe que aqui é igual a vida, né? Um pouquinho de tudo. Por isso a gente traz um pouquinho de tudo para você também, tá? Muito bem-vindos mais uma vez. Bem, hoje a gente vai falar sobre um mito muito bacana que geralmente anda marginalizado. A gente não ouve muito falar dele e tal, então eu resolvi trazer ele para você. Eu tô falando do mito de Io. Ah, nunca ouviu falar em Io? Rapaz, Io era uma princesa, né? Uma das mais belas princesas que já existiu. E o pai dela, o Ínaco, era dono de um reino. Pois bem, se ele era rei, ela, por consequência, seria uma princesa. Ocorre, gente, que em um determinado momento, lá estava então a princesa Io, pastoreando as ovelhas do pai. E eram muitas, muitas ovelhas. Io, claro, tinha sua beleza encantadora, como quase todas as figuras mitológicas femininas, sempre muito interessantes, no mínimo. E aí, gente, Io estava lá pastoreando as ovelhas do pai dela, quando de repente o grande Deus dos deuses, o mestre soberano lá de cima, assim como quem não quer nada, deu uma piscadela, opa, né? Deu de cara com aquela bela mulher lá na terra, pastoreando as ovelhas. Bem, a gente está falando do Zeus, que sempre foi um mulherengo, né? Todas as mitologias dão conta disso aí, e aí o mulherengo resolve descer à Terra, assumindo uma forma humana, evidentemente, chega lá, né? Todo bem pomposo e tal, e começa então a galantear a princesa Io. Essa diz que não quer nada, né? Deixa bem claro isso, e imediatamente tenta fugir dos galanteios de Zeus. Ocorre que, você sabe, né? O pai de todos os deuses, claro que não ia perder esta oportunidade e levar um não. Tinha uma espécie de ditadura naquele tempo. Ou é o que Zeus quer ou não é. Bem, você poderia também chamar de assédio sexual e outras coisas que entrariam no Código Penal nesse instante. Mas, é claro, o mito não vai fazer referência a isso. E aí o Zeus, o que é que ele faz? Ele faz com que uma nuvem bem espessa, né, acabe cobrindo toda a terra e quase nada seja visto. É exatamente aí que a pobre da Io, tentando correr do Zeus, não consegue mais visualizar nada, não consegue mais saber onde está, resolve parar então. Opa, onde é que eu tô? Se eu der um passo para cá, eu caio? O que acontece? Então ela fica parada, estática, sem saber o que fazer. E é aí que Zeus a encontra, se aproxima e a partir dali ela tem que ceder então aos encantos do pai de todos os deuses. Ocorre, gente, que lá em cima tem uma, digamos assim, uma mãe dos deuses muito, mas muito ciumenta, né? A deusa Hera observou aquela névoa enorme. Nossa, mas que coisa estranha. Um humano, um mortal, não conseguiria fazer isso. Então, ela, já sei quem deve estar fazendo isso. Quem seria então, né? Pois é, ela pensa, meu marido está me traindo mais uma vez. Aquela desconfiança é o oitavo sentido da mulher, né? E Hera resolve descer. E quando ela desce, ela resolve então pedir para que todas as nuvens que estavam ali, paralisadas no ar, tirando a visão de todo mundo, que essas nuvens se dissipassem, né? Muito bem, se dispersassem, tá? E essas nuvens então se dispersaram. Zeus já tinha percebido que a mulher grande e ciumenta, né, do Olimpo, iria tentar ver o que se tratava, do que é que se tratava aquilo ali. Então o que é que Zeus fez? Rapidamente, antes da mulher chegar, ele transformou a pobre da princesa Io numa vaca. Isso mesmo, ele transformou a Io numa vaca. Né? Então quando Hera chega, observa um canto, observa outro, não vê nada de mulher, vê aquela linda vaca com pelo lustroso, bonita e tal, uma vaca descomunal, fora do normal, né? Talvez a mais bela vaca que já tenha pisado na terra, né? Então, ela, ainda desconfiada, olha para a vaca, percebe já do que é que se trata, né? A Hera, e aí ela resolve perguntar, fingindo que não sabe de nada, né? Resolve então enganar o marido, enganar o Zeus, fingindo que não sabe de nada. Então ela pergunta, nossa, que animal belo, né? Você dá o animal para mim? Zeus então observa bem a pergunta dela, se ele disser não, ela vai
ficar muito mais desconfiada, isso na cabeça dele, porque é claro que Hera já sabe do que é que se trata, né? Então ele não diz não. Ele diz, claro que pode, né? E ela sai, então, coloca um laço e leva o animal. Bem, gente, é o seguinte, né? Ao observar, né? Olha só que coisa, né? As palavras dos Zeus, né? Quando ele chegou, né? Para galantear, para cantar a mulher. Hoje, como é que você canta uma mulher, né? É dando um psil? Pois é, antes dele chegar na Il, né? Ali ele ensaiando as palavras, olha o que é que ele disse, né? Ó, donzela, feliz será aquela ou aquele que vier a possuí-la, mas nenhum mortal é digno de você, que bem merece ser a noiva do maior dos deuses. Não fuja de mim, o calor do meio-dia está ardente. Vocês perceberam isso? Ele usou o calor do meio-dia para tentar um subterfúgio e convencer a mulher a sair dali com ele. Nossa! Enfim, vamos voltar à história lá quando Hera estava puxando a pobre da vaca, ou seja, a vaca era a própria Il, transformada ali, estava puxando a pobre da vaca. Zeus ficou super angustiado. O que será que ela vai fazer com essa vaca? Essa mulher é muito ciumenta, ela é capaz de tudo. Lá vai Hera. Hera vai procurar então Argos, né? Quem é Argos? Argos, gente, era um monstro de 100 olhos, né? E desses 100 olhos aí conta a história que dois olhos descansavam, né? E o restante, né, ficava ali, bailando, bailando, né? Então, o que é que acontece? Havia outros mitos também que diziam que, na verdade, 100, né, olhos, 98 descansavam e 2 ficavam de olho em tudo. Então, ficou exatamente o Argos, esse monstro, de olho na vaca, porque assim não teria condições de ninguém se aproximar, qualquer pessoa se aproximar, sem que o Argos visse e informasse direto para Hera, a mãe de todos os deuses. Pois bem, coitada da vaca, ou seja, a Il, enfim, esquece esse trocadilho miserável, né? Ou essas palavras aí. Mas aqui você compreende, né? Dentro dos mitos, olha só, a coitada sofre bastante. Sofre com moscas, né, que ficam o tempo inteiro, né, no corpo dela, né, sofre por andar demais, né, tá sempre o Argos ali perto dela, observando, mudando de lugar, levando cada vez mais para longe, dando voltas e mais voltas, né, e ela pensava, nossa, há pouco tempo eu estava pastoreando as ovelhas do meu pai, né, lá em Lerna, e agora eu tô aqui transformada numa vaca. Pois é, né, então o tempo passa, Zeus, coitado, fica olhando tudo aquilo ali, e o cara resolve então deitar um pouquinho, né? E ali Zeus vai ter um grande pensamento. Opa, vou chamar Hermes, né? O deus mensageiro. Lá vem Hermes então, com suas asinhas, né? E o que é que Zeus diz? Olha, faz o seguinte, dá um jeito daquele cara adormecer, né? E é isso que o Hermes vai fazer. Então ele chega, de repente, lá no Argos, que está muito bem sentado, pastoreando e tal, e daqui a pouco o Hermes começa a tocar a flauta, né? Aquela famosa flauta, né? Então ele começa a tocar a flauta. E aí o Argos gosta muito daquele som, né? Que acaba tocando o seu espírito, a sua mente, a sua alma. Diz, nossa, mas que flauta bonita, né? De onde saiu essa flauta? E aí o Hermes diz, bem, eu conto essa história, você tem tempo? Ele, claro que sim. Então o Hermes começa a contar a história, tocando a flauta, né? E a partir dali a vaca começa a ganhar alguns contornos, né? Ou seja, vai para um lugar, vai para outro. Daqui a pouco a Il, transformada em vaca, acaba se aproximando do rio Nilo. Era um rio onde ela gostava muito de ficar com o pai. Sem querer, olha só quem é que aparece ali pertinho do rio Nilo. O pai da Il, que há muito tempo estava procurando a filha, já tinha até perdido as esperanças, né? E então a Il, a nossa vaca querida, sagrada aí, resolve então tentar se comunicar com o pai. Não dá, um mugido, né? Enfim, não dá, né? Então o que é que ela faz? Ainda reservava um pouquinho de consciência nela, tá? Embora estivesse em forma de vaca. E resolveu, com os cascos dela, né, escrever algumas letras, algumas palavras ali no chão, na terra, e o pai, observando aquilo, né, depois de acariciar a vaca, percebe que a vaca, na verdade, é a filha que estava desaparecida, né, transformada em vaca agora. Resolve então entrar em súplicas, em prantos, né, em pedir pelo amor de Deus que o Argos deixe, né, que ele leve a filha e tal. O Argos ali, de maneira indubitável, inexorável, não, não, não e não. Deus me livre, né? Se Hera, a mãe de todos os deuses, souber, ela arrebenta com a minha vida, né? Então não e não e não, né? E resolve pegar a pobre da vaca e levar para bem longe dali. Então é exatamente aí que o Hermes vai chegar e fazer o cara dormir, né? Então ele dorme, e quando ele dorme, o que é que acontece, né? O Hermes vai pegar
a nossa querida Il vai levar para distante, certo? Ele conduz ela para distante, vendo todo aquele sofrimento, né? Ela própria acaba chegando no rio, olhando e vê pela primeira vez sua aparência, né? Com chifres, aquela cara de vaca, fica muito triste depois de andar, acabada, morta de cansaço, triste, perambulando pelo mundo inteiro, enfim, né? Resolve inclusive pensar que a morte seria a melhor coisa, a melhor solução, de tamanha a tristeza que aí o fica, né? Então o que é que acontece? O Zeus lá em cima diz o seguinte: olha, meu amor, por favor, não faça mais isso, deixa de ser ciumenta, deixa eu trazer a moça de volta. Então ele convence Hera, né? Convencido, então ele chega lá e transforma novamente a Il numa mulher. Todo mundo que estava ali em volta percebeu que uma vaca se transformou numa bela de uma mulher. Como assim? Então todo mundo ali próximo ao rio ficou pensando, nossa, mas seria uma deusa então? Então todo mundo começa a cultuar, né, a Il, imaginando que ela fosse o quê? Uma filha de uma deusa ou a própria representação de uma deusa, até porque só os deuses se transformavam em animais e pessoas, né? Então ali naquele lugar, né, ela consegue então trazer e produzir, construir um reinado para ela. Olha, veja que coisa interessante, né? De um lado a Il, a princesa que pastoreava as ovelhas do pai, e quem pastoreia faz o quê? Fica de olho, observa, direciona, né? Tem a estratégia de mostrar o caminho certo, de conduzir, de organizar. Justamente isso, ela se tornou uma rainha do lugar, né? Naquele novo lugar que surgia ali. E, claro, foi comandar. Olha só que analogia simbólica bonita, não é? Ou seja, tanto o pastor de ovelhas quanto o rei ou a rainha precisam ter elementos muito semelhantes, né, para conduzir um povo, né? Isso é muito bonito. Bem, e aí, é claro, né, a gente vai dizer que a Il, ela vai dar à luz. Ela dá à luz a um menino chamado Épafo. Épafo, filho de Zeus, ou seja, é um semideus, né? Porque ele nasce a partir ali da relação de uma humana com um deus. Então nasce Épafo, tá certo? Só que a Hera bate de novo o ciúme dela e diz assim, não, ainda não terminei ainda de maltratar. Então ela chama os curetes, né, um povo muito mau e tal, né? Então lá vai os curetes, né? Essas criaturas malignas, tá? E raptam, capturam, mesmo sequestram, se você preferir, né? O filho da Il, tá certo? Então o Épafo é sequestrado, mas aí quem é que aparece? O Papito, né? O Papito, Zeus, observa tudo aquilo. Opa, peraí, não é assim não, né? A mulher já sofreu tanto, agora vai querer se vingar no meu filho também. Chega lá, destrói os curetes, né? Mata todo mundo, tá? E a partir deste momento ela passa a reinar com a presença do filho, né? Nossa, mas que canseira, né? E como sofreu. E que coisa dramática, né? A trajetória da Il. Eu contei rapidamente aqui, mas ela perambulou por muitos e muitos e muitos lugares, várias terras, né? Sofreu bastante, mas chegou lá, tá bom? Muito bem, gente, esse foi mais um mito aqui na nossa série sobre mitologia grega. Você que está acompanhando o nosso canal, lembre-se, ó, curta aí, tá bom? Faça o seguinte, inscreva-se também se você gosta de curtir o nosso canal, aciona o sininho, porque todo vídeo vai mostrar também mais uma indicação para você voltar para cá, tá? Valeu, até a próxima!